Santa Teresinha, do Menino Jesus. O seguinte, ela tem muitos e muitos conselhos, muitas orientações de como viver a santidade. Porque quando a gente começa a caminhar espiritualmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é combater os pecados mortais. Então você vai lá, combate os pecados mortais, você não mata, você não rouba, você se afasta, você conserva a castidade, você se afasta dos pecados sexuais, você se afasta de todos os outros tipos de pecado. Mas só isso não basta só se afastar os pecados mortais. Isso é importante, mas esse é o primeiro passo, você tem que caminhar no amor também. Porque é assim que a gente consegue. O mais importante é, a gente tem que, durante a nossa vida, a gente tem uma vida só, a gente tem que aproveitar essa vida. Aproveitar essa vida para conseguir chegar ao céu. Quando a gente morrer, for julgado, tiver nosso tribunal, e vai ter o livro da vida aberto, nós formos julgados pelos nossos atos, vai ter lá se a gente cometeu pecado mortal ou não. Isso é um passo para a gente ser salvo. Se a gente não tiver pecado mortal, a gente vai ser salvo. Mas a gente pode ser mais do que isso, mais do que ser salvo, ser santo. Quem é salvo é quem não cometeu o pecado mortal. Quem é santo é quem não cometeu o pecado mortal e quem amou Jesus. E quem amou verdadeiramente Jesus. Então não basta só não cometer pecado mortal. A gente tem que amar Jesus. E amar muito. Em cada mínima situação. E assim no dia a dia. Se você tiver uma esposa, uma noiva, uma namorada, não basta você falar para ela, ó, eu não vou te trair, não vou ser infiel. Só isso não é suficiente para ter um casamento. Você tem que fazer mais, você tem que ser fiel, mas além disso tem que amar a sua companheira. A mesma coisa para qualquer amizade. Não basta você falar, eu nunca vou te trair pelas costas. Você tem que fazer mais pela sua família. Não basta você falar, eu nunca vou falar mal de você. Não, você tem que fazer mais. Você tem que demonstrar, você tem que viver o amor. E Santa Teresinha, o que ela tem muito para nos ensinar ela ensina a viver o amor em cada mínima situação. Para qualquer um, para qualquer trabalho, em qualquer situação, seja na escola, seja no trabalho, seja na família, em qualquer situação, ela dá o caminho de como viver o amor. Como amar Jesus em cada mínima situação. Porque esse é o grande ponto, é a dificuldade. Porque a gente olha às vezes muitos santos e fala, mas será que eu vou conseguir fazer igual o Padre Pio? Será que eu vou conseguir fazer igual São Francisco? Os grandes santos? E como que eu vou fazer isso no meu trabalho? Como eu vou fazer isso na minha escola? Como eu vou fazer isso na minha família? Como eu vou fazer esses grandes atos nesses lugares? E às vezes a gente vê que não tem forças. E Santa Teresinha mostra que a gente pode ser santo em qualquer lugar, em qualquer tempo. E até esse livro é muito belo, chama História de uma Alma. Que ela mesmo conta como que é a vida dela e qual que é o caminho de santidade que ela escolheu. Ela com 24 anos ela morreu. Imagina, com 24 anos ela já é uma santa espetacular, vivendo um amor em cada momento, com 24 anos. E a gente pensa, né, eu com 24 anos, onde que eu estava? Hoje eu tenho muito mais do que isso, eu tenho 30. E como que eu estou longe da santidade? Ela com 24 anos conseguiu ser santa. Por que eu não consigo? Porque eu não estou conseguindo? Porque eu não estou vivendo como ela estava vivendo. Não estou vivendo com o amor que ela tinha. Então esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar. A gente tem que ser mais santo que no ano passado e tem que buscar meios do céu. Um desses meios pode ser o caminho que Santa Teresinha ensinava. Em cada mínima ação, viver o amor. Viver o amor, isso nas práticas mais concretas possíveis. Eu até anotei vários modos que Santa Teresinha tinha de ela mostrar esse amor. Coisas que todo mundo vive. Todo mundo vive. Por exemplo, o amor ao próximo. Porque às vezes a gente fala, a gente tem que amar o próximo. Tá bom, mas como a gente ama? Porque é muito fácil você ficar repetindo, vamos amar ao próximo. Como a gente consegue fazer isso? Então, Santa Teresinha, como ela conseguia fazer isso? Aqui é um exemplo do livro. Ela falava, né, ela vivia com as outras freiras no Carmelo, e ela fala um dia, procurando investigar como é que Jesus amara os seus discípulos, vi bem que não fora pelas capacidades naturais, pois eram ignorantes e eivados de preconceitos terrenos. Contudo, chama-lhes seus amigos, seus irmãos, e deseja tê-los ao seu lado no reino de seu Pai. E para lhe abrir de lado a lado as portas desse reino, sujeita-se a morrer numa cruz. A meditação dessas palavras mostrou-me quão imperfeito era o amor que eu tinha às minhas irmãs, pondo-me bem manifesto que não as amava como Jesus amava. Ah, sim, perceba agora que a verdadeira caridade consiste em suportarmos as suas fraquezas e em nos edificarmos com qualquer pequenino ato de virtude que pratiquem. Ela é muito prática, ela serve para qualquer pessoa, de qualquer idade. Vários pontos que eu vou mostrar, né? Como por exemplo esse.
como amar o próximo. Às vezes a gente pensa, né, é muito fácil amar aquele que nós tenhamos bem, aqueles que são santos, virtuosos, mas ela nos lembra, né, a gente tem que amar como Jesus amava. Ele amava, ele procurou entre os discípulos, né, dos 12 que tinham, um permaneceu com Jesus. Um traiu mortalmente Jesus e os outros 10 fugiram. Então, Jesus amava aqueles que são mais imperfeitos. Basta ver nós. Todos que Deus criou, são todos imperfeitos. E mesmo assim, Jesus ama, ao ponto de dar vida por nós. Nós também devemos amar o próximo desse jeito, sabendo de cada um das suas fraquezas, das suas limitações. E ela continua. E como que eu faço para amar essas pessoas sabendo desses defeitos? Primeira coisa, você tem que saber dos defeitos que todas as pessoas têm, assim como eu tenho. E ela fala: se quero fazer crescer em meu coração esse amor, e o demônio para esfriar, me põe diante dos olhos os defeitos desta ou daquela irmã. Eu procuro fixar a atenção nas suas virtudes e nos seus bons desejos, dizendo para mim, se a vi cair uma vez em alguma falta, bem pode ser que tenha alcançado muitas vitórias, que por humildade escondo. Imagino até que aquilo me parece falta. Será talvez um ato de virtude? Então, um outro ponto, né? Eu tenho que amar. Eu sei dos pecados. Mas aí ela continua, né? Eu não tenho que me atentar aos pecados, aos vícios daquela pessoa. Eu tenho que olhar as virtudes. Porque se Jesus criou ela, se Deus criou ela tem coisas boas. Senão Deus não criaria. Deus só criou aquelas pessoas porque as pessoas, elas têm chances de salvação. Deus não colocou ninguém no mundo para ser condenado. Deus não criou ninguém para ser mandado ao inferno. Deus criou para as pessoas fossem salvas. Então todas as pessoas têm totais condições de conseguir a salvação. Se não conseguem é porque tem alguma coisa fora do caminho, mas ela tem condição, ela tem virtudes, ela tem atos bons. Então você tentar, você esquecer os lados errados, porque todos têm, e você tentar procurar o que aquela pessoa tem de bom, o que aquela pessoa mais tem. E ela continua: não basta amar, é preciso dar provas desse amor. Você tem que mostrar para aquela pessoa, você tem que mostrar para as pessoas que você a ama. Não basta você amar no mundo ideal, olha, eu amo. Não, você tem que mostrar concretamente. E aí ela continua: como eu vou amar esse irmão? Agrada-me muito oferecer generosamente de coração a todos que me pedem. Então, sempre que alguém pedir a ela, isso é o amor. Precisa de coisas concretas. Qualquer pessoa que pedir a ela oferecia. Então, é nisso a santidade. A santidade não é somente você buscar, eu vou fazer uma penitência, eu vou ficar um ano jejuando. Não, são coisas simples. Uma pessoa vem te pedir, você vai, você aceita, e aceita de bom grado, e aceita de sorriso fazer o que ela está te pedindo. Seja um mendigo que vem pedir, seja o seu irmão que vem pedir algo, você ser generoso com ele, você amar na parte concreta. O que a pessoa pede, você vai lá e faz o que tiver a seu dispor para conseguir ajudar aquela pessoa. Não julgueis, não sereis julgados. Eu quero pensar sempre dos outros com muita caridade. Então a gente tirar aquela ideia de sempre tentar julgar e sempre tentar pensar dos outros, o que ele pode fazer de errado, o que ele está fazendo de errado, que tipo de vida ele tem. Então não julgar mal que ele tem. Se ele tem defeitos, se ele tem pecados, ele também tem lados bons. Tentar ver o lado bom e mesmo assim estar disposto a ajudar. E mesmo assim estar disposto a fazer o que tiver ao seu alcance. Esse é um dos meios que ela falava, sempre tentar ajudar o próximo. O que pode ser feito para poder ajudar com gosto essa pessoa? E aí ela até dá um exemplo. Houve um tempo nessa comunidade que uma santa religiosa tinha o atributo de me desagradar em tudo. Só o demônio que nisso devia estar metido me podia fazer descobrir tantos pontos vulneráveis. No entanto, não queria ceder à antipatia que experimentara. Firmei comigo que a caridade não deve se limitar a sentimentos, mas passar às obras, e resolver a ver-me com essa irmã como a pessoa que eu mais amasse. Então Santa Teresinha tinha uma irmã que ela não gostava, que ela não suportava, que era difícil, desagradava muito ela, mas ela teve a resolução: eu vou tratar essa pessoa como a pessoa que eu mais amasse no mundo. E todas as vezes que eu me encontrava com ela, a encomendava a Nosso Senhor, oferecendo a Deus todas as suas virtudes e merecimentos. Sentia que dava com isso sumo gosto ao meu Jesus, pois não há artista que não goste de ver elogiadas suas obras. E o divino artista das almas deve exultar quando, sem pararmos no exterior, penetramos no íntimo do santuário que ele escolheu para sua morada e admirarmos as suas belezas.
Então ela tinha uma irmã que ela não gostava e ela começou, eu vou tratar ela como a melhor pessoa do mundo, como se fosse a pessoa que eu mais amasse. Isso eu vou fazer por Jesus, porque Jesus foi o artista dessa obra. E todo artista gosta de ver suas obras elogiadas. Se Deus criou ela, se Deus criou essa pessoa, coisas boas tem. E eu tratar bem ela, está de certa forma oferecendo uma ação de graças ao bom Deus. E até essa irmã que ela não gostava, que ela tinha antipatia, começou a tratar muito bem, muito bem, muito bem. Um dia ela chegou e falou assim para Santa Teresinha: Irmã Teresa do Menino Jesus, não poderia dizer-me aqui em segredo o motivo dessa afeição particular que me distingue? Nada encontro com nenhuma irmã que me acolha com um sorriso mais bondoso. O que para ela me atraía era Jesus escondido no íntimo do seu coração. E Jesus sabe dosificar os maiores amargores do espírito. Então, essa Santa Teresinha, que ela fazia coisas tão mínimas, mas que tanto agradavam a Deus. Ela tinha uma pessoa que ela não gostava, ao invés de ela destratar ou tentar evitar, não. Ela fez com que aquela pessoa fosse que ela mais amasse. Ela estava sempre com maior amor, com maior carinho. Tanto ao ponto dessa pessoa, que era desagradável para todas as pessoas, ela perguntar um dia para Santa Teresinha: Teresinha, mas qual que é o motivo de você estar sempre sorrindo para mim? E aí Santa Teresinha falava: é Jesus, eu sei que Jesus está aí dentro. Por isso tem que tratar da melhor forma possível. Por isso eu tenho que ter o máximo amor. Então esse é um dos pontos da Teresinha. Amar de verdade cada um, sabendo das falhas, imperfeições, mas é o próprio Jesus que está lá. Amando como se fosse o próprio Jesus e tratando da melhor forma possível. E Santa Teresinha tratava de uma forma que sempre, uma das marcas dela era o sorriso. Sempre ela tinha como marca o sorriso. E isso é uma coisa importante na santidade. Se você é santo, se você cumpre a vontade de Deus, tem que ser alegre. Você não pode ser um santo triste. Você não pode... Porque se você estiver sendo um santo triste, o que acontece? Acontece o seguinte: você não está grato pelas coisas que Deus fez, por tudo que Deus te proporcionou. Até uma das frases marcantes de Santa Teresinha é: tudo é graça. Ela sempre respondia: tudo é graça. Tudo para ela respondia: tudo é graça. Porque assim, ela tem que estar feliz, porque tudo é uma graça que veio de Deus. Não foi ela, não foi ninguém. Foi Deus que deu essa graça. Tudo está sendo uma graça de Deus. E se você tiver a tristeza consigo, você não está sendo grato pelas oportunidades que Deus te deu, pelos caminhos que Deus te deu, pela chance de um dia poder ser salvo, viver a bem-aventurança com Ele. Você não está sendo agradecido. E Santa Teresinha sempre ela fala, né, do sorriso, essa gratidão que ela tinha. E ela falava, mesmo quando eu tinha que às vezes falar um não para alguma irmã, eu tinha que falar alguma coisa que eu não podia ajudar naquele ponto, ela falava: há um modo tão gracioso de recusar o que não podemos conceder, que chega a ser até um cativante um não como um sim. Então, quando alguém às vezes ia pedir algo a ela, ao invés dela ser grossa, dela ser bruta, dela ir lá e responder de qualquer jeito, ela dava um não de uma forma tão carinhosa, mas tão bela, né, que era como se fosse um sim. Até nas coisas que eram negativas, que ela tinha que negar, ela fazia com tanto amor, de certa forma ficava como um sim, que causava um sentimento afetivo na pessoa. Uma outra marca dela, né, que é o sorriso, que a gente pode perceber no seguinte, na seguinte parte que ela fala. Cadê? O sorriso na seguinte forma: chegávamos enfim ao refeitório, surgiam novas dificuldades. Mais um exemplo da vida dela. Tinha que instalar uma pobre doente no seu lugar, com todas as precauções para que ela não se aborrecesse, arregaçar-lhe as mangas, sempre de certa maneira, e só então podia me retirar. Notando, porém, logo de princípio que lhe custava muito cortar o pão, nunca me embora sem prestar esse último serviço. Ficou ela agradecidíssima com esse favor, e conquistei plenamente essa confiança, e acompanhava todos os pequenos serviços com um sorriso, cheio de meiguice. Aqui era mais uma irmã que todos tinham dificuldade de ajudar. Era uma irmã que era muito difícil, ela estava doente, e ninguém queria ajudar porque tudo ela reclamava. E ela contando, né, que ninguém queria ajudar e ela se dispunha, né, ela sempre ia naqueles que ela tinha mais antipatia, para poder amar essas pessoas. Ela tinha dificuldade, e mesmo quando Santa Teresa estava ajudando com todo cuidado, sempre a irmã gritava: valha-me Deus, não vá tão depressa que vai fazer me cair em pedaços, leva-me devagarzinho. Mas
ela continuava, sempre Santa Teresinha, continuava ajudando, mesmo a irmã sempre reclamando, mesmo a irmã sempre tendo problemas, e ela continuava, tanto que um dia ela foi lá, e ela não só fazia a obrigação de ajudar a irmã a poder se deslocar que estava doente, como ela ia, acompanhava na mesa, cortava o pão, sempre com o maior carinho do mundo, e até que um dia ela acabou conquistando, e ela sempre falava, né, sempre com um sorriso, o sorriso era a marca de Santa Teresinha, fazendo não só, porque a gente costuma ter o sorriso com quem a gente gosta, mas Santa Teresinha tinha um sorriso porque ela não gostava. Essa era a marca dela. Do sorriso dela ainda. Um dia perguntaram para ela, né? Por que você está com esse sorriso? E ela falava, porque hoje eu tive 2 desgostos. Então, para ela, todo o desgosto que ela tinha era um motivo, ao invés de reclamar, de colocar blasfêmias contra Deus, era um motivo dela sorrir. Porque ela falava, tudo é graça, é Deus que está me mandando isso para me santificar. Porque você não precisa se santificar só fazendo uma coisa grandiosa. É até uma parte aqui no livro, né, que fala, é muito melhor um ato de amor tão simples do que se eu fosse uma grande madre que estivesse fazendo um acordo com o Papa para conseguir instalar uma nova ordem religiosa aqui na França. Então, vale muito mais um pequeno ato assim de amor do que fazer uma coisa grandiosa. São esses pequenos atos que vão santificando. E ela falava, né, que bom, hoje vieram 2 desgostos para mim. E com esses 2 desgostos, tudo é graça. É Deus que mandou para podermos ser mais santa. Porque diante de cada coisinha que nós temos, nós temos 2 opções. Ou a gente sai mais santo ou mais pecador. Então hoje, durante o dia de hoje, a gente vai ter muitas oportunidades. Ou de se santificar, ou de cometer pecado. Tudo que vem é um meio que Deus nos mandou. Deus escolheu nos mandar aquilo. As coisas poderiam ser diferentes, mas Deus mandou ser daquele jeito. E o que você escolhe? Você escolhe sair com um ato de amor e ser santo? Ou você escolhe ser um pecador e você reclamar, você vai lá negar uma ajuda? Então você tem uma escolha em cada momento. Isso que é o grande ponto de Santa Teresinha. A cada momento do dia você pode se tornar mais santo. A cada momento do dia você pode se santificando. Você não precisa esperar um dia para ser santo. Opa, eu vou esperar chegar na sexta-feira santa, porque aí eu vou fazer um jejum, o melhor jejum que eu já fiz para ser santo. Não, hoje você tem muitas opções para ser santo. Tanto é assim que com ela com 24 anos ela foi mais santa. Foi uma das grandes santas da igreja, uma das maiores, de 7ª morada, com 24 anos, porque em cada momento do dia ela sabia. Ela ficava feliz com os desgostos, porque ela sabia, é a chance de eu mostrar para Deus meu amor. Se Deus está mandando isso, é uma chance de eu mostrar meu amor a Ele. Até uma irmã perguntava, não é horroroso o que está sofrendo? Não, não é horroroso. Uma vitimazinha do amor pode achar horroroso o que vem da parte do esposo, a quem ama? Então como você vai reclamar de algo se foi o próprio Deus que mandou aquilo? Não existe uma folha que caia que não tenha autorização de Deus. Se a gente está aqui com essa árvore e cair essa folha, Deus escolheu que caísse essa folha e não caísse daquela árvore. Se Deus escolhe uma mínima coisa, Ele escolhe o que coloca na sua vida, o que vai colocar as tentações, os seus problemas. Então, Ele que colocou. Então, eu vou achar ruim, Santa Teresinha fala, eu vou reclamar ruim de estar achando sofrimento aqui. Foi o próprio Deus que me mandou? Ele me ama. Eu vou achar ruim, Ele está fazendo isso para o meu bem. E do seu sorriso, ainda para encerrar essa parte do sorriso dela, ela até fala, né? Jesus gosta dos corações alegres e das almas satisfeitas e risonhas. O rosto é o espelho da alma. Ande sempre de rosto calmo e sereno, como uma criancinha despreocupada e jovial, mesmo quando estiver sozinha, porque a todo momento os anjos a estão contemplando. Então, que lição de Santa Teresinha? Está feliz o tempo inteiro, está sorrindo, ou está sorrindo para os outros, ou está sorrindo sozinho mesmo. Por quê? Porque os anjos estão te contemplando. E você tem que estar sorrindo, sorrindo sempre. E esse é um grande exercício quando as coisas estiverem bem e quando as coisas estiverem mal. E até teve uma irmã que falou assim, irmã, tá bom, então eu vou fazer assim, eu vou chorar, eu vou ficar feliz quando eu estiver com vocês, e aí eu vou deixar para chorar quando eu estiver com Deus. E Santa Teresinha, né, por mais boa que ela fosse, ela era boa, mas ela repreendia do jeito certo. Como eu falei, mesmo assim, no sorriso ela repreendia. E ela falava, não chore diante de Deus, não chore diante de Deus. Se é deselegante manifestar a tristeza diante de uma criatura, imagina você mostrar sua tristeza para Deus. Esse Divino Mestre, só com os nossos mosteiros, conta para dar um pouquinho de alegria ao seu coração. Nós que havemos de consolar a Jesus, e não Ele a nós. Então é uma grande lição.
Santa Teresinha ensinando que a gente tem que sempre sorrir. Uma irmã tentou fugir disso. Tá bom, eu vou sorrir para os homens, então com Deus eu vou chorar. E ela fala, não, para Deus você não pode. Você tem que dar alegria para Deus. Não é Deus que tem que te consolar, você que tem que consolar Deus. É que a gente pensa na nossa grandeza, né, que a gente é muito importante. A gente pensa que a gente é muito santo e nada pode acontecer de errado com a gente. E Deus tem que consolar quando vir qualquer probleminha. Não é isso, não é Deus que tem que vir no nosso socorro, a gente não é nada. É a gente que tem que consolar Deus. Se a gente pensa que sobre Deus, imagina quanto ele não está sofrendo hoje com os pecados que tem, com todo tipo de pecado. Daqui a pouco vem o carnaval, milhares de pecados todos os dias. A gente tem que consolar Deus. Então, a gente tem que sempre estar sorrindo para os homens e sorrindo para Deus. E Santa Teresinha falava, né? Não basta só eu amar. Eu tenho que amar o meu máximo que eu conseguir, com cada mínimo detalhe, com cada sacrifício que eu puder oferecer. Ofertar a Nosso Senhor. São os presentes que eu dou para Jesus. Para Jesus, eu não posso comprar um presente para Ele, mas eu posso oferecer as pequenas, mínimas ações. São pequenos sacrifícios que agradam a Deus. Então, Santa Teresinha ensina, né, como amar a pessoa de forma concreta, ensina a importância do sorriso, e ela ensina agora a questão do sacrifício. Como que é importante oferecer o mínimo sacrifício que puder. Então, essa ideia de fazer sacrifício, ela pensou desde quando ela foi entrar no Carmelo. Quando ela foi entrar no Carmelo, faltava um pouquinho, faltavam alguns meses, faltavam uns 2 meses para entrar no Carmelo. Aí ela pensou, já sei, eu vou levar uma vida tranquila, uma vida boa até entrar no Carmelo. Vou viver uns 2 meses vamos dizer, na vida boa, sem nenhuma penitência, sem nenhum sofrimento. Mas ela pensou, nossa, mas se eu quero entrar no Carmelo para agradar a Deus, por que eu vou esperar entrar no Carmelo? Eu vou agradar desde agora, eu vou fazer o que tiver alcance. Eu vou fazer todo o sacrifício que eu puder nesses 2 meses para me preparar melhor para encontrar com Jesus. E é o que tem muitas ordens, né, religiosas que estão pecando hoje em dia. Chega uma pessoa no mosteiro, num seminário, e aí a pessoa fala, eu quero entrar aqui no seminário, quero entrar aqui no mosteiro, eu posso entrar? E a pessoa é jovem, e aí eles falam, não, você não tem certeza da sua vocação, vai viver a sua vida, você quer ser irmã, quiser queria ser freira, e aí ela sendo freira, ela foi lá, e aí a mulher falou, vai viver a vida como vai namorar, vai conhecer uns rapazes, para ver se você gosta disso, e aí depois se não gostar, você volta para cá. Aconteceu? Nunca mais voltou, claro, que ela vai lá, começou a namorar, não deu certo, às vezes foi a pessoa errada, vai conhecer outro, você perde a pureza, perde o estado de graça que você está, você nunca mais volta mesmo. Então, você tem, se você sabe que aquilo é o perfeito, você não vai fazer o imperfeito. Igual Santa Teresinha, se eu sei que eu quero entrar no Carmelo para amar Jesus com todas as minhas forças, por que eu não vou amar desde agora, cada momento que eu tiver? É igual a gente vem pensar, a quaresma vai estar chegando daqui um mês, né? Opa, vou deixar para fazer essas coisas na quaresma. Não, por que você vai esperar a quaresma se você pode amar Jesus agora? Jesus pede para ser amado. Por que você vai esperar na quaresma para amar Ele durante um mês, 40 dias? Ame desde já. Ame a cada momento que você tem. Vou esperar para amar quando eu estiver mais velho. Não, você tem que amar desde agora, a cada momento. Essa é uma lição de Santa Teresinha. Tudo que você puder fazer para amar Jesus, faça, ofereça. E cada mínimo sacrifício, olha como Teresinha era santa. Quando ela tinha 10 anos, o pai dela, que era um homem muito santo, né, São Luís, chegou para a irmã dela, para a Celina, e falou, Celina, eu vou te dar uma professora de pintura. E o papai, então, ela diz, né, adivinhando-me que eu também gostaria de pintar, ele diz, e tu, minha rainhazinha? Porque o pai dela sempre chamava ela muito carinhosamente de rainhazinha. Não gostaria também de aprender a desenhar? Eu ia responder com um sim, muito alegre, quando Maria, minha irmã, observou que eu não tinha para isso as aptidões de Celina, conseguindo facilmente convencer o papai. E eu aproveitei tão a ocasião de oferecer a Jesus um grande sacrifício. Calei-me, sem saber que até hoje eu tinha forças, e que uma das minhas grandes paixões era aprender a desenhar. Então, uma coisinha tão simples, ela usava como sacrifício. O pai dela vai lá e oferece. Não, você quer desenhar? A irmã respondeu por ela. Não, ela não quer, ela não tem nenhum dom para isso. E ela falou, não, eu quero desenhar. Mas ela se manteve e falou assim, tá bom, eu vou oferecer esse sacrifício para Jesus. Cada mínimo sacrifício ela oferecia. Mais um exemplo de um sacrifício que ela oferecia.
Eu sempre me ocupei em guiar a irmã Saint-Pierre e fazer com tanto amor que eu não poderia fazer melhor se houvesse de guiar o próprio Jesus Cristo. Então, né, que ensinamento? Quando ela estava com qualquer irmã, ela pensava, essa não é a irmã, esse é Jesus Cristo. Eu tenho que fazer da minha melhor forma. E claro, tudo você pode fazer da melhor forma. Você vai no trabalho, igual, eu sou professor, eu vou lá dar minha aula, eu posso dar, opa, eu dei aula. Você pode dar uma aula normal. Não fiz nada de errado, não xinguei ninguém, não bati nenhum aluno, mesmo que mereceram. Fiz o certo, pronto. Tá, você pode dar essa aula, mas você pode dar a melhor que você conseguir. Você está conseguindo com muito mais amor, ganhar muito mais mérito e oferecer aquilo como penitência, oferecer aquilo para nosso Senhor. E é isso que ela fazia. Cada um no trabalho, você pode ser de vários jeitos. Você é estudante, você pode estar lá, pode estar dormindo, pode estar com as pernas erguidas, você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer desse jeito? Pode. Você não está pecando? Não, mas você pode oferecer muito mais. Tudo a gente tem graus para oferecer. E ela fazia sempre, eu vou pensar como se fosse o próprio Jesus que estivesse ali, eu vou fazer da melhor forma possível. E eu estive muito tempo na área de meditação com uma irmã, que durante o tempo da meditação, ela movia e remexia com um terço. Então, estava todo mundo meditando e tinha uma irmã lá com um terço, balançando, balançando. Todo mundo concentrado, meditando e ela balançando, fazendo barulho. E não faz ideia quanto me aborrecia aquele tilintar. Via-me vontade de virar a cabeça para ver se a culpada acabava com aquele barulho. Mas cá dentro entendia que era muito mais meritório sofrer com paciência, não só por amor de Deus, mas também para poupar a irmã do desgosto. Então estava ela rezando e a mulher fazendo barulho com o terço. Ela estava perdendo a concentração. Ao invés dela lá e reclamar com a mulher, ela falou assim: tá bom, vou oferecer sacrifício. Aquilo lá é muito melhor eu continuar sofrendo aquele barulhinho do que eu for lá e por egoísmo querer interromper essa pessoa. Em cada ato ela fazia isso. Ela pensava: opa, isso está me incomodando? Tá, mas eu vou aceitar esse incômodo. Um outro caso que ela fala, né? Um dia eu estava na lavanderia, em frente de uma irmã, toda entretida a lavar uns lenços. E toda que ela ia lavar, ela salpicava na água e caía água suja no meu rosto. O meu primeiro impulso foi afastar-me para limpar o rosto. Mas eu entendi que aquilo era um presente, aqueles borrifos. Eu achei que era doidice rejeitar um tesouro tão generosamente me ofereciam. E aí resolvi colocar o meu rosto em toda a água suja que pudesse para dar mais gosto ao bom Deus. Então a mulher estava lavando aquela água suja, caía, e ela pensou: vou tirar o rosto, né? Mas ela falava: nossa, é um tesouro do céu que está vindo, eu vou oferecer esse sacrifício. E aí ela colocava o rosto e a água pingava. E ela: nossa, eu vou oferecer sacrifícios. E tudo ela oferecia para as almas, para converter as almas, porque ela falava: eu quero entrar no Carmelo para salvar as almas, quero entrar pelos sacerdotes, eu quero entrar para salvar cada alma. Imagina, às vezes a gente reclama, né? As pessoas da minha família não se convertem. Mas o que você tem feito para isso? As pessoas não se convertem. Olha, eu rezo um terço por dia. Tá, mas será que isso é suficiente? Você rezar um terço? O dia tem 24 horas. Você pega e reza um terço que dura 15 minutos. Pode ser o melhor terço do mundo, mas você dura meia hora meditando o terço. O que é meia hora perto de 24 horas? Não é nada. E se assim você quer mudar o mundo rezando um terço, é um começo. Santa Teresinha fala que uma das armas que a gente tem é a oração. Mas a gente tem que aproveitar cada momento. E Santa Teresinha conseguiu. Não só o pai dela santo, a mãe dela é santa, ela é santa, como todas as irmãs estão com um processo para poderem se tornar santos. Por quê? Porque eles sabiam, eles foram educados desse jeito. Eles sabiam da importância de aproveitar cada mínimo detalhe para oferecer como sacrifício. Imagina, a gente fala assim: eu não tenho condições de conseguir santificar todo mundo. Cada mínimo detalhe que você pode oferecer está lá no seu trabalho. Opa, essa pessoa não gosta de conversar, essa pessoa não gosta. É uma chance de você santificar, de você salvar as almas, de você conseguir converter as pessoas. Olha, essa pessoa aqui me dá desgosto. Olha, fazer esse tipo de trabalho me irrita. É aí que você pode se santificar. Não você só se santificar, mas você santificar as pessoas. Quantas pessoas Santa Teresinha não santificou? Muitas, muitas, isso a gente não sabe. Algumas a gente tem ideia, mas não sabemos. No céu um dia saberemos quantas pessoas Santa Teresinha salvou, converteu com esses pequenos sacrifícios. E são coisas tão mínimas, tão mínimas. O último exemplo de sacrifíciozinho, como ela chamava, que ela ajudou. Quantas vezes ela não ia comer
E ela sempre teve um estômago muito delicado. E aqui são as irmãs contando. E ela tinha muitas dificuldades em se alimentar com determinados alimentos. Só que as irmãs cozinheiras viam que ela não era exigente. E como ela nunca reclamava de comida, mesmo ela tendo problemas estomacais, ela nunca reclamava de comida, sempre as mulheres que faziam, as cozinheiras, viam que era exigente e servia para ela só os restos. Só foi na derradeira doença, quando lhe ordenaram que dissesse o que fazia mal, é que descobriu que durante toda a vida ela fazia essa mortificação. Ela tinha problemas estomacais e mesmo assim ela comia tudo que dava para ela. Até as cozinheiras pensavam, nossa, ela é a menos fresca de todos, vou dar o pior que tem. E dava o pior. E mesmo assim ela aceitava de bom gosto, com um sorriso, e fez mortificação assim durante todo o tempo que ela passou no Carmelo. E só foram descobrir no final da vida. Então esse era mais um ponto de Santa Teresinha. Então, ela sempre teve o amor ao próximo, sempre com um sorriso, sempre fazendo sacrifícios. Uma coisa que também ela ensina, não reclamar, né? Não reclamar, porque reclamar é você não ser grato a Deus. E aí ela até fala, sempre quando eu ia lá no Carmelo, tinha uma parte de pintura, eu encontrava os pincéis ou em desordem, bagunçado, ou faltava uma régua, um canivete, eu quase me perdi a paciência. Eu necessitava fazer um grande esforço para não reclamar logo com grosserias que me faltavam. E várias vezes ela fazia isso, ela não reclamava. Você não encontra na vida dela um momento que ela está reclamando. Porque reclamar é você reclamar de certa forma com Deus. Com Deus está te dando de tesouro para você aproveitar. Ela não reclamava. E ela fez um voto de nunca se zangar e de nunca reclamar. O voto que ela fez, ela era muito nova. Muito nova, quer ver? Eu não vou achar a parte certinha para ler, mas é uma parte que ela assim, ela estava lá e aí tinha uma ama cuidando dela. E aí eles iam rezar, e aí a ama estava com como se fosse um fósforo para acender. Só que a Terezinha não via. E pensava que só tinha uma vela lá. E a irmã ficava acendendo e apagando. Acendendo e apagando. E tanto a Terezinha ficava brava, né? Porque ó, vai acabar a vela, se acabar a vela, a gente não vai poder rezar. Eles iam rezar a oração Lembrai-vos de São Bernardo. E ficava apagando, mas ela tinha o fósforo para poder. Enquanto ela ficava fazendo isso, Terezinha foi ficando tão nervosa, que ela pegou, parou tudo, gritou, né, com a Sam e falou, sua patife! Depois desse dia, ela ficou tão envergonhada que ela fez uma intenção. Nunca mais na vida eu vou me zangar. E depois desse dia, nunca mais se zangou. Então, isso é uma meta, né? A gente não tentar ter essa ideia em cabeça. A gente não pode se zangar, não pode se irar, não pode ficar nervoso. Por quê? Porque a partir daí você está revoltado com as graças que Deus está te dando para se santificar. Cada ocasião, tanto porque você ofende a pessoa que tem ali Jesus e ela sabia que aquela pessoa tem Jesus, como eu vou me zangar com ela? Como eu vou ser agressivo dessa forma com essa pessoa? Quanto porque de certa forma você não está recebendo as graças que o bom Deus está te dando. E uma outra coisa que causava muita santidade em Santa Teresinha é que ela espiritualizava muitas coisas. O Fernando uma vez falou sobre isso, sobre espiritualizar. E só para dar uns exemplos, o que é esse espiritualizar? É em cada momento a gente saber que a gente vive no mundo, na natureza, de tudo que foi criado. Tudo que foi criado deve nos levar a Deus. Então, por exemplo, a água não é só uma água, isso a gente pode ser até um meio de meditação para eu chegar a Deus. Tudo que existe, eu posso meditar e eu posso ver uma ação de Deus, posso ver um degrau para chegar a Deus. Então, tudo ela fazia isso, como ela espiritualizava. Por exemplo, um dia ela falou, tinha 6 ou 7 anos quando eu vi pela primeira vez o mar. Então para ela o mar não era só o mar. Eu vi aquela majestade, aquele barulho das ondas. Tudo estava me falando, a alma, da grandeza do poder de Deus. Então ela via o mar, que ela não era só o mar. Se o mar já é assim, já faz esse barulho, imagina como que deve ser então o poder de Deus que criou aquilo. Ela sempre espiritualizava, sempre ela observava as coisas e via naquilo não uma coisa normal, mas Deus. Um outro exemplo. Que bem me fizeram ao espírito as belezas da natureza. Quão fácil foi me levantar delas a alma até aquele que comprovou em ornamentar com tais obras-primas uma terra de exílio. Então ela via a natureza, ela transportava o espírito. Tudo ela conseguia levar até Deus, porque ela via Deus em todos os momentos. Não basta você ser só, você católico, opa, eu rezo o terço uma vez por dia e vou domingo à missa. Tá, mas e o resto do tempo? E o resto? E as outras 23 horas do dia?
Cada momento que você tenta se santificar, você tentar ser santo, é você aproveitar cada mínimo detalhe. E esse que é o ponto para Santa Teresinha, que eu acredito que ela é muito importante para crescer espiritualmente em relação ao ano anterior. Porque não basta você fazer já o que você faz, ou as coisas boas que você faz, você tem cada momento, e cada um sempre, eu, qualquer um, a gente tem como melhorar cada mínimo detalhe. Quantos momentos do dia nós não podemos aproveitar e melhorar? E ela sempre fazia isso. Um dia ela viu uma galinha, a galinha pegando os pintinhos, colocando sobre a asa, e ela falava, nossa, isso me lembra Jesus, né? Imagina Jesus quando a gente chegar no céu e vai fazer isso, vai dar esse abraço na gente. Um dia o bispo foi lá e ela criancinha ainda, ela foi falar com o bispo foi lá, fez uma carícia nela, e ela pensou, nossa, imagina como vai ser um dia Jesus fazendo uma carícia assim em mim. Tudo ela pensava em termos maiores, em termos de céu. Para ela, a pátria dela era o céu, viver para ela era muito difícil. Tanto que ela tem até um livro que chama, né, é sobre a parte final dela, que ela está para morrer. Ela fala, não morro, eu entro para a vida. Eu não estou morrendo, agora que vai começar a minha vida para valer. Então, para ela aqui era um exílio. Ela queria muito, porque ela tudo imaginava, ela tudo vivia o céu. Por isso que ela aproveitava cada momento, cada desprezo. E tanto era assim, que ela aproveitava cada momento, que para ela fala, nossa, que bom que eu cheguei até esse momento, né? E quão agradecida eu sou a Deus por que me ofereceu somente amarguras nas amizades da terra. E ela agradece, que bom que eu nunca tive amigas aqui na terra, que eu nunca me levei pelas amizades. Com o coração do feitio do meu, eu teria me deixado prender e cortar as asas, ficando assim incapaz de voar e descansar. Eu não sinto que é possível unir-me inteiramente, intimamente com Deus, por um coração dominado por afetos e terrenos. Ela sabia que para ser de Deus, ela não poderia ser do mundo. Então ela agradece. Nossa, que bom. Se eu tivesse tido só amizade, só nas amizades da terra, eu estaria com elas agora. Eu não estaria voando para Deus. E tanto é assim que até ela fala, né, de como é importante se afastar do mundo, das ocasiões do mundo. E ela fala, né, que ela estava preocupada no Carmelo, que ela tinha uma irmã, e ela queria muito que essa irmã entrasse no Carmelo. E ela rezava, 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 e um dia ela soube que essa irmã ia para um baile, ia para uma dança. E ela começou, nossa, como eu sofri com a ideia dos perigos. E a minha irmã, a Celina, estava exposta no meio do mundo. Certo dia ela tinha que acompanhar minha tia e minhas primas em uma reunião mundana. Pedi instantemente a Nosso Senhor que a livrasse da dança. E foi o que aconteceu. Deus não permitiu que sua futura esposinha, que depois ela vai entrar para o Carmelo também, dançasse aquela noite. O cavaleiro que deveria ser seu par achou-se também impossibilitado. Então ela sabia dos perigos. Tudo é ocasião ou a gente se tornar mais santo ou mais pecador. Ela sabia, né, as danças, as coisas do mundo, as amizades, muitas nos afastam de Deus. Você tem que aproveitar. Às vezes você pensa, né, quantos casos a gente não teve? Ah, não, eu sei que ouvir essa música não vai ter problema. Não, eu sei que ir em tal lugar não vai ter problema para mim. Não, eu sei que fazer isso não vai ter problema. Tem problema sim. Santa Teresinha ensina, cada mínima coisa é importante. É mais importante para te levar ao céu. E para encerrar, né, como amar do jeito que Santa Teresinha amava. E ela dá algumas dicas. A primeira dica, né, como eu devo amar então? Como eu devo amar? E ela fala o seguinte, peça, eu me atrevo sempre a pedir que amei como me destes, como me tende amados e amais a mim. Então peça para você amar, o seu amor é fraco, o seu amor é falho, o nosso amor é muito limitado. Peça para você amar com o amor que Jesus tem, o amor que Jesus te ama, o amor que Jesus ama as pessoas. Então durante a oração, né, todo dia, peça, Jesus, me ajude a amar como vós nos amais, né, como amais cada um de nós. Então pedir para amar com o amor que Jesus tem. Porque o nosso amor não adianta, o nosso amor é falho, mas o amor de Jesus é infinitamente grande. E assim as nossas forças aumentam para amar. Não só isso, ela sempre pedia também para amar em dobro. E ela diz, um dia rezando, né, apresentei-me diante dos anjos e dos santos e disse, sou a mais pequenina das criaturas, conheço a minha miséria, mas sei também o gosto que tem os corações nobres e generosos em praticar o bem. Suplico-vos, ó bem-aventurados da corte celestial, que me adoteis por filha vossa, e obtende-me
suplico o vosso amor em dobro. Então outra coisa que ela fazia era pedir: anjos, santos, aumente meu amor, me dê um amor em dobro para que eu possa amar as pessoas. Porque o coraçãozinho de Santa Teresinha era pequenininho. E ela pedia: eu quero amar como Jesus, eu quero amar em dobro. E desse jeito ela tinha mais forças para amar, porque o amor humano só não é suficiente. E a gente pode ter certeza que se a gente pedir para Santa Teresinha, ela vai atender. Porque ela mesma ela sabia que sua missão não era durante a vida, era depois que ela morresse. Tanto que ela falava, né? Deus me pagará com amor, porque eu nunca dei a Deus senão amor. Depois de minha morte, farei cair uma chuva de rosas. Ela sabia que a missão dela estava começando assim que ela morresse. Ela sabia que é depois que ela morresse que ia começar a verdadeira missão dela. Sim, que vai principiar a minha missão. A minha missão que eu tenho que fazer é amar a Deus como eu o amo. De ensinar às almas o meu caminhozinho. Eu quero passar o meu céu a fazer o meu bem na terra. Então ela sabia que quando acabasse o caminho dela aqui na terra, que ela ia começar a ajudar de verdade as pessoas. Que ela ia começar de fato o apostolado dela. E em várias ocasiões ela sempre fala: é aí que eu quero começar. É aí que eu vou começar a fazer as rosas. Eu vou começar a fazer o bem. Tanto que uma vez perguntaram para ela, né? Aqui. Do alto do céu, irmã, você há de olhar para nós? Não é verdade? Ela disse: não, não vou olhar, eu vou descer. E de fato aconteceu isso. Ela desceu. Depois, mal ela morreu, ela estava ainda na cama, depois de morta, uma irmã foi lá com ela, pôs a mão no pé dela e foi curada de uma doença cerebral que tinha. Mal ela tinha morrido, aconteceu o seguinte: levaram o corpo dela e já sentiram um cheiro de rosas. Quantas e quantas vezes, em todo o processo de medicação, as pessoas iam até o cemitério e estavam curadas. Mal ela morreu, começaram a acontecer graças e mais graças. Tem relatos assim, extraordinários. Ela foi chamada de a irmãzinha da guerra, porque durante a Primeira Guerra Mundial, vários soldados, viram a irmã Teresinha, Santa Teresinha, ajudando durante a guerra. Ela já tinha morrido, ela vivia na França, e durante a Europa ela aparecia em vários lugares que estava tendo guerra e ajudava os soldados. Tanto que um dos grupos que mais iam até os cemitérios eram dos soldados, porque eles eram ajudados por Santa Teresinha. Santa Teresinha, depois de morta, ela aparecia nos Estados Unidos. Vários casos, depois de morta, ela aparecia para as pessoas e conversava com elas. Foram muitas e muitas graças e milagres que ela fez. Tudo isso para testar o seguinte: ela está para ajudar. Muitas pessoas só lembram de pedir a Santa Teresinha graças de saúde, graças grandes, mas esquecem de pedir o principal, a graça da santificação. Que foi esse o caminho que ela mostrou. Esse é o principal fato dela, que ela mostrou o caminho, chama Pequena Via, ou infância espiritual, que é o caminho que qualquer um pode ser santo. Com as mínimas coisas que você fizer, você pode ser santo. O que é essa infância espiritual? É você se rebaixar ao máximo para que Jesus possa crescer ao máximo que ele conseguir em você. Você se rebaixa. E ela fala: eu sempre quero me esconder. Sempre eu quero ficar eu sozinha, eu quero ser a mínima, eu quero ser a última, porque esse é o verdadeiro segredo. Isso lembra muito São Francisco de Assis, né, na perfeita alegria que ele falava. Ela falava: você vai ser alegre? Se você não tiver nada, você não vai ter motivo para ficar triste, porque não vão te tirar nada. Se você receber alguma crítica, você não vai se importar, porque você não vai ter orgulho, vaidade nenhuma. Se você não tiver nada, o segredo é você ser um nada. Você ser a mínima das florzinhas, você ser o pequeno nada. Porque se você for assim, você não vai ter motivo para se questionar, para ter ambição, para ter revolta. Você já é um nada. O nada já está acostumado a ser assim. O problema é que quanto mais você cresce, mais você quer crescer, ou mais você fica insatisfeito porque você desce. E quanto mais rico, você quer ser mais rico. Se você perde, você fica insatisfeito. Se você não ficou rico o suficiente, você vai ficar insatisfeito. Sempre você vai ser insatisfeito. Se você tem ambição, se você quer prestígio, vaidade, sempre você vai ficar insatisfeito. Santa Teresinha ensinou: não, fique escondido, fique na humildade, na humilhação. Desse jeito você costume. Antigamente, uma irmã ia lá e falava o seguinte: ó, irmã, eu fico me revoltada, né, quando me criticam sem razão. E ela falava: é aí que você tem que ficar feliz. Porque se criticarem com razão, você... tudo bem, mas se criticarem sem razão, você tem méritos a mais. Nunca se peça desculpas por uma coisa que você está fazendo. Era uma das metas que ela fazia. Ela nunca se desculpava.
Às vezes ela fazia uma coisa, a culpa nem era dela, ela recebia toda a culpa. Ó, você fez isso, isso, isso. Ao invés dela se desculpar, não, não fui eu, foi outra irmã. Não. Ela aceitava, porque ela era um nada. Isso é pequenaria, ela era pequena, da pequena, da pequena. E ela mostrava que esse era o caminho para conseguir ser santo. Os pequeninos entrarão no reino dos céus. Independente de quem for, se for criança, se for adulto, independente da idade, independente da profissão, independente do caminho, ela falava, todos têm uma vocação. Não importa se a vocação é ser religioso, se é sacerdote, se é não importa. A vocação é amar. E todos podem amar enormemente. Eu que sou a menor consegui amar. Então todos podem amar. Então que nós tenhamos não só a imitação de Santa Teresinha, mas a intercessão dela. Porque ela falou que queria fazer esses milagres no coração. Então pediu para Santa Teresinha, às vezes, todo dia pensar, Santa Teresinha, me ajude a ser mais santa, Santa Teresinha, me ajude a sorrir agora que eu não estou conseguindo, Santa Teresinha, me ajude a ser grata agora que eu não, que para mim está sendo difícil. Pedir durante o dia, várias vezes, a intercessão de Santa Teresinha, para em cada momento, cada mínimo movimento, a gente conseguir viver a santidade. Então, que Santa Teresinha rogue e proteja cada um de nós.